Sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje nós vamos comentar a lição de número 4, possessão demoníaca e autoridade do nome de Jesus, a nossa próxima lição. Estamos estudando sobre batalha espiritual e a lição de hoje enfoca especificamente sobre a possessão de demônios e a autoridade do nome de Jesus. O texto bíblico em que está baseada a lição, ou a narrativa bíblica, é do endemoniado gadareno, conforme é chamado, que é relatado nos 3 evangelhos, relatado em Mateus, em Marcos e também em Lucas. É interessante que o professor de escola dominical possa harmonizar esses 3 relatos. Inclusive a Bíblia, de aplicação pessoal em ordem cronológica, ela já traz esses textos juntos de forma que facilite para o professor de escola dominical ter os 3 textos paralelos um ao outro, próximos, para fazer uma comparação, porque alguns trazem detalhes que o outro não traz, inclusive aparentes divergências que devem ser solucionadas pelo professor de escola dominical. Um diz, por exemplo, que era 2, o outro diz que era 1, porque certamente um dos evangelistas, vendo que um era mais violento, concentrou a narrativa em um endemoniado apenas. Bem, o texto então relata que Jesus chega na região de Decápolis. É importante que o professor de escola dominical, se puder, traga algumas informações sobre Decápolis. Primeiro, definir o termo Decápolis. Decápolis é uma palavra grega que é formada por 2 vocábulos. Deca, que quer dizer 10, e polis, que quer dizer cidade, né? Daí, Decápolis quer dizer 10 cidades. Era, naquele momento, uma região que ficava do lado oriental do Mar da Galileia. A Decápolis era formado por 10 cidades: a cidade de Damasco, Hipos, Rafânia, Dion, Gadara, Canata, Pela, Gerasa, Filadélfia e Citópolis. Citópolis era a única cidade que ficava do lado próximo, né, ao Mar da Galileia, ou à região da Galileia, do outro lado do mar. Isto quer dizer, então, do lado oriental. Isto quer dizer, então, que esses conjuntos de cidades eram uma região grega, né, durante o período da expansão das conquistas de Alexandre o Grande. Várias cidades gregas foram fundadas à medida que ele avançava o seu império, e em Israel não foi diferente. Algumas cidades gregas então foram se formando. Essa denominação Decápolis, o significado dela era mais político do que geográfico. Era uma região próxima, né, muito exposta ao deserto aberto e intranquilo, e era necessário então eles se enfrentarem, né, possíveis ataques que poderiam acontecer. É quando então essas cidades resolveram se unir, né, e eles então fizeram uma espécie de coalizão. Formaram então a Decápolis. As 10 cidades se uniram e formaram aquela região que era formada então por Decápolis, de forma que Decápolis era uma das regiões do período bíblico da Palestina do Novo Testamento. Inclusive, se o professor de escola dominical puder, né, mostrar isso em um mapa, vai facilitar muito para o aluno ele entender, né, sobre a questão geográfica desta região. Então, foi neste local que aconteceu o, o, o incidente, né, do endemoniado gadareno. Jesus chega na região então de Decápolis, e ali estava um homem completamente dominado pelos demônios. O texto bíblico diz que ele era muito violento, né? O comentário da lição faz referência a isso, né? Era realmente, aquele homem era muito violento. O texto chega a dizer que ele vivia ou morava ou residia no sepulcro, no cemitério. Os judeus na época consideravam os túmulos impuros e habitados por demônios. As pessoas em muitas culturas antigas levavam oferendas aos mortos, ofertas que também poderiam atrair esses espíritos. Os demônios estavam muito associados à questão da religião pagã. A gente pode ver isso em 1 Coríntios 10, 20. E o horário da noite, período em que, segundo se acreditava, os espíritos malignos exerciam seu maior poder, né? Então, aquele homem vivia, ele andava pela região lúgubre
do cemitério, dos sepulcros. A Bíblia também traz a informação, segundo o relato dos evangelhos, que aquele homem ele se feria, né? Aquele homem, havia momentos que ele se feria nas pedras, enfim, fazia cortes. Algumas formas de religião pagã, inclusive, incluía a adoração através de cortes de sua parte do corpo. Em 1 Reis 18, 28, nós temos um incidente no Antigo Testamento que relata exatamente isso, aquele momento do conflito, né, com os profetas de Baal. A cultura, os antropólogos atuais, os estudos antropológicos atuais relatam inclusive casos de força sobrenatural, de autoafirmação quanto de força natural, quanto, segundo a definição dos habitantes locais, eram casos de possessão, então, de espíritos. Estudos antropológicos de algumas regiões têm demonstrado isso. Bem, Jesus então chega exatamente naquela região e o relato então bíblico diz que aquele homem, quando vê Jesus se aproximar, os demônios que estavam naquele homem já começam então a dizer em grande voz, né? Marcos 5,7 diz que eles clamavam com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus estava dizendo: Sai deste homem, espírito imundo. Uma das coisas que nós podemos então observar aqui é que os demônios reconhecem a autoridade de Jesus e eles inclusive utilizam, né, a, vamos dizer assim, a linguagem, né, era exatamente linguagem que era típica, que era própria de expulsão de demônios. Na magia antiga, os praticantes muitas vezes invocavam espíritos mais poderosos para expulsar os espíritos inferiores. Os demônios aqui recorrem ao único que está acima de Jesus para impedir que ele os expulse. Rogo-te por Deus, foi o que eles disseram, ou conjuro-te por Deus, conforme diz algumas versões. As palavras então envolvem uma certa maldição contra Jesus, caso ele não haja de acordo com o pedido. Conjuro-te foi a expressão que foi utilizada, né? A expressão também rogo-te, sei quem tu és, aparece em textos antigos mágicos sobre exorcismo, como invocações de autoproteção, que servia, nesse caso, para amarrar o oponente espiritual. Então, a tentativa de autoproteção mágica se mostra totalmente inútil contra Jesus. Eles utilizam textos de magias antigas, né, que eram utilizadas na expulsão de espíritos, mas não funcionam nesse caso contra Jesus, né? Os gentios, inclusive o texto diz que eles chamavam Jesus filho do Deus Altíssimo. Tanto os judeus quanto alguns gentios chamavam, reconheciam o Deus de Israel como o Deus Altíssimo. Jesus, nesse momento, pergunta o nome. É um raro momento nos evangelhos em que Jesus pergunta o nome. Talvez Jesus pergunte o nome para ajudar no processo, para utilizar essa pergunta para ajudar no processo de libertação daquele homem, ajudando aquele homem a se firmar a sua identidade, já que ele estava possuído por demônios. Então, certamente, as suas faculdades mentais, né, sendo possuída por demônios, ele não estava então consciente de si. Jesus pergunta o nome certamente para que o processo, né, a identificação do nome daquele homem pudesse então ser um elemento, né, para ficar bem claro para as pessoas ali que estava acontecendo então um processo de libertação. Nesse caso, então, os demônios respondem, que estava dominando aquele homem, respondem que era legião, né? Porque eles eram muitos. A identificação dos nomes dos espíritos ou dos nomes pelos quais poderiam ser subjugados era comum nos textos antigos sobre exorcismo, né? Mas esse aqui é o único caso que Jesus utiliza isso. Então, naqueles tempos bíblicos já era comum as pessoas às vezes perguntarem o nome. As práticas de magias e de exorcismo incluía perguntar o nome dos demônios. Esse é o único momento que Jesus utiliza isso nos evangelhos. Isso mostra que não era uma prática comum utilizada por Jesus. Jesus não seguia aqueles manuais de expulsão. Ele era, de fato, né, o Filho de Deus e não precisava daqueles meramente rituais humanos para as possíveis expulsão de demônios.
Os demônios então respondem que era uma legião, talvez uma hipérbole aqui, talvez se tratasse de uma hipérbole, que variava entre 5.400 e 6.000 soldados. Era uma legião romana. Talvez foi uma hipérbole para mostrar que era de fato muitos demônios que estavam possuindo aquele homem. Bem, o relato bíblico então diz que Jesus naquele momento, expulsando, né, aqueles demônios, eles inclusive viram a autoridade do nome de Jesus. O comentário da revista inclusive faz um comentário acerca disso na terceira parte da lição, o poder de Jesus. Os demônios, eles sabiam quem de fato era Jesus, eles sabiam que eles seriam atormentados em um determinado período, é um elemento escatológico, né? Os demônios estão plenamente conscientes de que Jesus pode julgá-los, de que vai chegar um momento que eles vão ser punidos com uma condenação eterna. Inclusive, nós temos uma classe de demônios que estão presos num lugar escuro, né, aguardando o juízo. Isso está registrado em Judas e também na carta de Pedro. E o poder de Jesus também se revela naquele momento, mostrando a soberania de Jesus. Jesus sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele tem o seu poder para expulsar os demônios. Naquele momento, os demônios, percebendo isso, a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, pediu a Jesus que, se Jesus os expulsasse, que permitisse eles não saíssem daquele território. É quando então o texto bíblico nos diz que Jesus permite que eles saiam e entrem em uma manada de porcos. Eram cerca de quase 2.000 porcos, né? E aqueles porcos se precipitaram e afogaram-se então no mar. Era uma região então de gentios, provavelmente tinha poucos judeus ali, né? E os judeus tinham os porcos como animais impuros e certamente isso favorecia que a região tivesse uma grande quantidade de criadores de porcos, né? O comentário da revista faz até um comentário sobre isso. O comentarista comenta acerca dos porqueiros, né, e a manada de porcos. É nesse momento que Jesus permite que eles entrem numa manada de porcos, os porcos se precipitam no mar e morrem, e as pessoas, inclusive, que pediram, né, falaram para Jesus sair daquela região. Estavam mais preocupados com o prejuízo econômico que poderia acontecer do que com a libertação de um ser humano. Bem, o que então nós podemos observar aqui nesta lição? Concluindo, podemos observar que uma pessoa pode estar possessa por demônios, mas que a autoridade do nome de Jesus, e que devemos reconhecer que essa autoridade do nome de Jesus, ela continua também nos dias atuais. Jesus continua com poder para expulsar os demônios. Portanto, que o caro professor de escola dominical e o caro aluno possa atentar, né, para isto, possa reforçar os pontos principais, destacar os elementos principais da narrativa do endemoniado gadareno e trazer algumas questões contemporâneas para serem apresentado aos alunos, como o fato hoje de conversar com demônios, de utilizar os demônios como marketing, né, para a promoção de algumas denominações. Enfim, às vezes alguns nomes dos demônios que não estão na Bíblia, que são mais produto do folclore. Existem muitas pessoas que utilizam nomes, até zombeteiros, né, para classificar ou chamar os demônios, mas que não estão na Bíblia, que são mais produtos, muitas vezes, de folclore e também de experiências pessoais. Mas devemos lembrar que nenhuma experiência pessoal pode estar acima das Escrituras, acima da palavra de Deus. Portanto, caro professor de escola dominical, esse é o momento que você tem para você realçar essas verdades bíblicas acerca de possessão demoníaca, mostrando para os alunos a autoridade do nome de Jesus. Portanto, que Deus o abençoe e que a palavra de Deus possa encontrar lugar na vida de cada aluno.